O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muito bom dia para você. Com esse pensamento bíblico, nós começamos esse novo dia, tendo o Senhor como sendo o nosso supremo pastor, nada na nossa vida irá nos faltar. Quero pedir a Deus nessa manhã que visite o teu lar, abençoe a tua família, cubra você de ricas bênçãos e que ao sair de casa para as atividades, os anjos do Senhor estejam ao teu lado, te protegendo, amparando, te concedendo forças para que no decorrer do dia você viva os propósitos do Senhor e no final do dia retorne para casa encontrando a família na presença do nosso santo e bom Deus. Quero deixar com você uma parte da palavra de Deus, o livro de Salmo, capítulo 105, verso 3, onde a Bíblia diz o seguinte: gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que o buscam, o Senhor. Salmo 105, o verso 3. Nós precisamos a cada dia regozijar no nome do nosso Senhor, pelo fato dele ter enviado o seu Filho aqui a esse mundo morrer por nós na cruz do Calvário e nos conceder a graça de um dia podermos estar vivendo com ele por toda a eternidade. O nosso coração precisa buscar o Senhor pela manhã, ao meio-dia e à noite. Incessantemente, nós precisamos a cada dia termos mais sede, fome e necessidade de andarmos e ter o nosso Deus na nossa companhia. Nesse canal nós temos a doce alegria de toda manhã estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã, quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 13, o verso 1. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. O capítulo 13, que é o capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, foi deixado para nós com um objetivo principal, entre outros objetivos. Mas o principal objetivo é para nos mostrar que aqueles que se envolvem com o pecado recebem o perdão de Deus, mas o Senhor não nos livra das consequências do pecado. Davi tinha recebido o perdão do Senhor. Natan foi muito enfático quando esteve na sua casa em lhe afirmar de que Deus tinha lhe perdoado o pecado, mas na sua trajetória, Davi teria que colher as consequências dos erros que ele tinha cometido. E quando nós estudamos a Bíblia cautelosamente, nós vemos que Davi viveu momentos difíceis na sua vida. Teve que sair às pressas do seu palácio. Teve momentos de angústias, teve momento de depressão, teve momentos que teve que sofrer sozinho, teve momentos que o Senhor era o seu único refúgio. O pecado de fato é atraente, mas é uma isca satânica para destruir o povo do Senhor. Quantas famílias, quantos filhos, quantos jovens, ao ceder à tentação, caem no vale da tristeza, da dor, da perseguição, da angústia. E se tivesse a oportunidade de poder recomeçar, o fariam de forma completamente diferente. O capítulo que nós estamos estudando nessa manhã nos mostra que os defeitos de caráter dos filhos de Davi em grande parte era resultado do defeito do pai em viver uma vida falha para com os seus familiares. Davi era um grande guerreiro fora de casa, mas dentro da sua casa ele tinha muitas limitações. Absalão era um dos filhos de Davi. Absalão tinha uma irmã chamada Tamar. Amnon também era filho de Davi. Só que Amnon se enamorou da sua irmã. Mas as leis deixadas por Moisés prescrevia claramente que entre irmãos não se deveriam dar em casamento. Jonadab, que era amigo de Aminon, percebendo que Aminon sofria por causa da sua irmã Tamar, lhe aconselha que ele pedisse a Davi que Tamar fosse à sua casa para que pudesse lhe servir e ele passaria como se estivesse enfermo. Só que Jonadab em momento algum mencionou que Aminon deveria violentar a sua irmã Tamar. Ao olharmos o versículo 12 do capítulo que nós estudamos nessa manhã, conseguimos perceber que Tamar era uma mulher virtuosa. Ela sabia das leis daquele período. Casar-se com o irmão não era recomendado pela palavra de Deus. Ela buscava viver os princípios que eram prescritos para a sua época, deixados na palavra do Senhor. Mas Aminon estava dominado pelo desejo, estava apaixonado.
Aminon não agia de uma forma racional, Aminon agia de uma forma irracional. Aminon imaginava que amava sua irmã, mas na verdade ele não amava a Tamar. Aminon, na verdade, tinha mais um desejo sexual do que de fato um amor verdadeiro, duradouro para com a sua irmã Tamar. O amor é completamente diferente do sentimento da paixão. O amor quer o bem do seu próximo. O amor é duradouro. O amor é benigno. O amor é paciente. O amor espera o tempo que for necessário pelo ser amado. Completamente diferente da paixão. A paixão é um sentimento voraz. Da mesma forma que se inicia, se termina. A paixão está mais preocupada em satisfazer o seu próprio desejo do que satisfazer o desejo da outra pessoa. A paixão leva o ser apaixonado a fazer qualquer coisa para alcançar o seu objetivo imediato, sem pensar nas consequências futuras. 2 Samuel, capítulo 13, o verso 18, a Bíblia diz o seguinte: trazia ela uma túnica talá de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas, filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Tamar era uma mulher virtuosa. Tamar, na verdade, se vestia dessa forma porque ela era uma mulher pura. Ela buscava viver os princípios da sua época. Ela se vestia dessa forma porque ela também fazia parte da realeza. Era a filha do rei Davi. No versículo 19 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia nos mostra que depois desse incidente, Tamar rasgou as suas vestimentas. Era uma demonstração de tristeza. Ela colocou cinza sobre a sua cabeça. Ela reconhecida que o que tinha acontecido era uma desgraça para a sua vida. Como que a partir de então ela poderia contrair um casamento com alguém, sendo que ela tinha sido violentada? Qual a justificativa que ela daria para o seu futuro esposo? A sua vida estava completamente destruída. Aminon tinha atitudes descompensadas. Além de ter violentado a sua irmã, ele a expulsou de casa. Imaginava que amava, mas se deparou que era paixão e a expulsou e não mais queria vê-la diante de si e não mais queria tê-la dentro da sua casa. Isso envergonhou muitíssimo a Tamar. O versículo 21 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia nos fala que quando Davi soube desse fato triste que aconteceu dentro da sua casa, ele ficou muitíssimo irado. Embora Davi reconhecesse que aquela atitude deveria ser repudiada, Davi, na verdade, estava atado pelos seus próprios erros passados. Davi não tinha moral para corrigir os seus filhos. Davi não tinha moral para puni-lo publicamente. Por mais que Davi soubesse e reconhecesse que aquele ato deveria ser repudiado, mas a sua vida passada, os seus pecados, lhe tiraram forças de agir com dignidade diante do pecado que o seu filho tinha cometido. Querido amigo, de fato é isso que o pecado faz conosco. Ele nos destrói. Ele destrói a nossa moral, ele destrói os nossos relacionamentos, ele destrói a nossa vida. É por isso que a cada dia nós precisamos nos apegar aos braços do Senhor. Nós precisamos a cada dia pedirmos forças para que Ele possa nos segurar nos seus braços. É por isso que a cada dia nós precisamos pela manhã renovarmos a nossa aliança de andarmos e de amarmos ao Senhor a cada dia. Se nós menosprezarmos o nosso relacionamento com o nosso Deus, nós seremos uma presa fácil para o adversário. No versículo 22 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, aparentemente Absalão não expressava nenhum sentimento de ira contra o seu irmão Aminon, mas no fundo do seu coração ele repudiava e odiava a atitude que o seu irmão tinha praticado contra a sua irmã e buscava fazer justiça com as suas próprias mãos. Em vez de entregar nas mãos do Senhor ou buscar a justiça do seu país, Absalão procurou resolver os problemas familiares com as suas próprias mãos. Absalão matou o seu irmão Aminon. A morte de Aminon foi um golpe para a vida de Davi. Davi falhou em não corrigir Aminon. E por não ter tido moral para corrigir o seu filho, Absalão buscou fazer justiça com as suas próprias mãos. Absalão fugiu para Gersum, porque o rei Talmai era o seu avô, e ali ele foi acolhido e protegido pelo seu avô. Davi sofria com a morte de Aminon, mas Davi também sofria com a fuga de Absalão.
E por que Davi não trouxe e não pediu para que Absalão pudesse voltar para o palácio? Davi acreditava que a distância poderia ensinar Absalão a respeito do mal que ele tinha feito para sua família. E da mesma forma, Davi demonstrava com essa atitude o desagrado da sua pessoa para com o ato de Absalão para a nação de Israel. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 13 do livro de 2 Samuel, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Nós precisamos ter cuidado a cada dia com o envolvimento com o pecado. Ele, na verdade, veio para nos matar, nos destruir e nos separar do reino do Senhor. Se nós cedermos ao pecado, cada vez mais ele vai nos levar para mais longe do Senhor. O pecado, na verdade, veio para nos escravizar, para nos separar do Senhor, para destruir a nossa vida. Ele vai cobrar de mim e de você um preço alto que eu e você jamais teremos condições de pagar. O pecado tirou de Davi a moral de corrigir os seus filhos. Embora Davi fosse um matador de gigantes, mas dentro da sua casa, Davi se tornou um refém diante das circunstâncias que estava vivendo. Querido amigo, nessa manhã, o que eu e você nós temos que pedir a Deus é forças para resistirmos o que é mal, nos apegarmos às mãos de Deus, renovarmos a cada manhã nossa aliança com o Senhor, nos assegurarmos na fonte da sua palavra, seguirmos restritamente o que Deus pede para cada um de nós. Dessa forma, nós viveremos uma vida feliz sob a bênção do Senhor. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Por favor, Senhor, nos aceite, nos perdoe, nos ajude a cada dia a repudiarmos o que é mal, o que é pecado. Fica conosco, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz. Em nome de Jesus. Amém.